Boa noite. Boa noite. Temer reúne o Ministério e manda cortar 4.000 cargos de confiança até o fim do ano. Novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirma que manterá diretor da Polícia Federal que comanda a Lava Jato. Em represália ao afastamento da presidente Dilma, Nicolás Maduro manda embaixador venezuelano voltar ao país. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, reage e repudia a posição de 5 países da América Latina que afirmaram que o afastamento de Dilma foi um golpe. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Até já. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Toda sexta, Ronald Rios comenta os principais assuntos da semana, com ironia e bom humor. E você está pensando, Ronald, eu já fiz isso, cara. Eu já dormi no chão do banheiro do botequim. A Semana com Ronald Rios. Toda sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. A Polícia Militar desocupou ao menos 3 diretorias de ensino e a Escola Técnica São Paulo no centro. A Diretoria de Ensino do Sumaré, na Zona Oeste, os estudantes foram retirados à força e levados para a delegacia. Em frente à Escola Técnica da Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, um pequeno grupo de estudantes continuava sentado em frente ao portão em protesto contra a ação da Polícia Militar pela manhã. Eles arrombaram a porta e começaram a desocupar o prédio, tirando os alunos de dentro. Eles agiram com violência. Na Diretoria de Ensino do Sumaré, na região oeste, alunos foram retirados à força e levados para a delegacia. A PM diz que agiu sob a recomendação de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Eles estão batendo em meninas! Eu fui A Procuradoria orientou o governo paulista a desocupar os prédios públicos invadidos por estudantes que lutam por melhorias na merenda. O parecer foi dado em resposta à consulta da Secretaria de Segurança Pública e se baseia no direito de autotutela, que é o poder de exercer diretamente os próprios bens. O assessor-chefe da Procuradoria disse que a ação sem recurso à Justiça tem respaldo legal. Pela autotutela, nós retomamos mais rapidamente a posse dos bens públicos e nós, principalmente, evitamos certas decisões do Poder Judiciário, né, que, com o devido respeito, extrapolam um pouco, a razoabilidade. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público não se manifestaram. De acordo com a Polícia Militar, nas ações de hoje, 68 pessoas foram encaminhadas a ao menos 3 delegacias somente na cidade de São Paulo. 35 foram trazidas aqui para o 23º Distrito Policial em Perdizes. Das 35, 19 eram maiores de idade e 16 menores. Foi realizado um boletim de ocorrência coletivo por dano ao patrimônio público e furto qualificado. O perito já efetuou os trabalhos de peritagem, né? Acredito que até quarta-feira esse laudo já esteja em nossas mãos. Não houve arrombamento de porta, até porque tínhamos todas as chaves, né? Então não houve os furtos dos quais eles falaram. Todos os alunos detidos e encaminhados às delegacias já foram liberados. O Conselho Estadual de Direitos Humanos acompanha a situação deles. E a Ordem dos Advogados do Brasil criticou a postura da gestão Alckmin e manifestou preocupação com a ação da Polícia Militar frente a uma invasão pacífica e não predatória nas escolas técnicas. No final da tarde, organizações e movimentos populares iniciaram uma manifestação em apoio aos estudantes secundaristas retirados das ETECs. O ato se dispersou por volta das 9h30 da noite.
Além de estudantes, o protesto contou com a participação de dezenas de movimentos sociais, como o Sindicato dos Trabalhadores da USP, o Movimento Passe Livre e partidos políticos, como o PCB. O grupo protestou contra a chamada máfia da merenda e também contra os cortes na educação. Também prestou solidariedade aos alunos retirados das escolas pela polícia hoje cedo. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra a atitude da PM, considerada por eles muito violenta. O grupo virou na Rua da Consolação e bloqueou todas as faixas, incluindo o corredor de ônibus. Enquanto parte do grupo já desce a Rua da Consolação, no sentido do centro, alguns manifestantes aqui do outro lado pegaram esses obstáculos aqui da própria CET e tentaram interditar a outra pista, mas os agentes já estão desobstruindo aqui a pista para que os carros e os ônibus possam passar. O trânsito no sentido centro ficou totalmente fechado. Alguns manifestantes taparam o rosto durante o ato. A polícia acompanhou tudo de perto, até o Largo São Francisco, definido como o destino final da passeata. O presidente interino Michel Temer realizou a primeira reunião ministerial. E o ministro do Planejamento, Romero Jucá, diz que o governo quer cortar 4.000 cargos de confiança. A reunião foi pela manhã no Palácio do Planalto. Temer passou as linhas gerais de seu governo transitório. Ele só se torna presidente efetivo se o Senado aprovar o impeachment de Dilma, que por enquanto está apenas afastada do cargo. Temer não conversou com a imprensa. Numa entrevista conjunta, falaram os ministros Romero Jucá, do Planejamento, Eliseu Padilha, da Casa Civil e Ricardo Barros, da Saúde. Jucá defendeu reformas na Previdência e disse que Temer manterá os programas sociais, mas fará uma auditoria. Segundo ele, o governo quer cortar gastos e eliminar até 4.000 cargos de confiança. Ele também criticou o governo Dilma. Isso representa o dobro do que o governo anterior havia anunciado e não havia cumprido. Isso não resolve a questão do gasto público e da meta de déficit, mas, em tese, é um posicionamento que o governo deve tomar como exemplo para a sociedade. Padilha, responsável pela articulação política, disse que espera contar com o apoio de pelo menos 2/3 do Congresso Nacional para aprovar medidas de ajuste e reformas que garantam a retomada do crescimento econômico. Nós temos convicção que vamos fazer o trabalho como governantes, que vai nos assegurar que o governo que hoje é provisório se torne definitivo antes dos 180 dias. Fruto da resposta que possamos dar à sociedade. Ele contou que, por orientação de Temer, as fotos de Dilma serão mantidas em todos os órgãos federais. Segundo a Folha de São Paulo, os retratos da presidente afastada chegaram a ser retirados de salas do Palácio do Planalto, mas voltaram após a ordem de Temer. O novo ministro da Saúde, o deputado federal Ricardo Barros, que era relator do orçamento da União, criticou Dilma nessa área. Segundo ele, o governo previa receitas que viriam com tributos ainda não aprovados, como a CPMF. E além do impacto dos índices macroeconômicos, que não se verificam também, os índices macroeconômicos previstos no orçamento, crescimento, inflação e câmbio, nós teremos certamente um déficit fiscal superior aos 96 bilhões que estão colocados no projeto de lei que tramita no Congresso. A ausência de mulheres e negros na composição do Ministério do Presidente em exercício Michel Temer chamou a atenção. O governo justifica que os partidos não indicaram mulheres, mas garante que elas vão estar presentes em várias secretarias. Nas ruas, a questão divide opiniões. Um horror, né? Ministério sem mulheres em um país onde o número de mulheres é muito maior do que o número de homens. Eu acho que nós mulheres somos menos corrompíveis que os homens. Para a professora e coordenadora do escritório USP Mulher da Universidade de São Paulo, Eva Blay, a ausência de mulheres na política é reflexo de uma postura machista da sociedade. O olhar que uma mulher tem em qualquer ministério traz uma outra vertente, traz certas preocupações que os homens, por sua educação, sua formação, não têm.
Então, isso é muito importante, né? Essa exclusão desse olhar feminino. A primeira mulher a ocupar um ministério no Brasil foi Esther de Figueiredo Ferraz, que comandou a pasta de Educação e Cultura entre 1982 e 1985, no governo do general João Figueiredo, no final da ditadura militar. Todos os presidentes que vieram depois nomearam mulheres para cargos ministeriais. Uma no governo de José Sarney, 2 em cada um dos governos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula foram 11 ministras e 15 no de Dilma Rousseff. Por isso, a ausência de mulheres na cerimônia de ontem é considerado um retrocesso por movimentos sociais, de direitos humanos e feministas. Sobretudo agora que não tem mais o Ministério da Mulher e da Igualdade Racial, além de ser todos homens, serem todos brancos e possivelmente todos heterossexuais. Então, no campo da luta dos direitos humanos, das conquistas que a gente já teve, é um retrocesso muito grande. Em coletiva de imprensa, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, jogou para os partidos a culpa pela falta de mulheres nos cargos de comando nos ministérios e prometeu que o governo vai buscar indicações para outras funções nas pastas. Nós vamos sim trazer mulheres a participar do governo em postos que ontem eram ministério, mas que hoje terão as mesmas atribuições com uma denominação diferente. Depois da repercussão negativa da fusão do Ministério da Cultura com o da Educação, o presidente interino Michel Temer cria a Secretaria Nacional de Cultura. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ideia é nomear para a pasta um nome de peso na área que seja ligado ao setor artístico e que tenha experiência em gestão pública. Um vilarejo no norte do Líbano comemorou quando Michel Temer assumiu a nova função. Foi lá que nasceram os pais do presidente interino. A entrada da aldeia de Betabura tem bandeiras do Líbano e do Brasil. Michel Temer é nome de rua desde que ele se tornou vice-presidente. O prefeito atualizou a placa hoje com muita festa para comemorar a posse. O presidente interino é filho dos libaneses Miguel Elias Temer Lulia e Marche Barbar Lulia, que moravam nesta casa. Ele nasceu no Brasil e visitou Betabura 2 vezes. O primo Nizar mostra a foto de 1997, quando Temer era presidente da Câmara. Em 2011, ele voltou para comemorar a independência do Líbano. Os moradores falam em paradoxo porque as divisões políticas profundas deixaram o Líbano sem presidente já faz 2 anos. Em entrevista à revista Época, Michel Temer afirma que quer botar o país nos trilhos e diz que não fará milagres em 2 anos. Por enquanto, Temer é presidente interino. Ele só se torna presidente efetivo se o Senado aprovar o impeachment de Dilma, que por enquanto está afastada do cargo. Ao jornalista Diego Escosteg, Temer disse que quer ser lembrado como o presidente que arrumou o país. Temer disse ainda que está acostumado com pressão e que vai trabalhar de domingo a domingo para cumprir as expectativas do povo brasileiro, mas não prometeu milagres. Temer falou estar ciente de que o país tem pressa. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na sua primeira reunião ministerial, Michel Temer pediu aos auxiliares que façam uma espécie de inventário nas suas respectivas pastas. Temer está especialmente preocupado com a execução dos programas sociais. Vários deles sofreram cortes ainda durante o governo Dilma e Temer não quer levar a culpa por algo que não determinou, sobretudo depois que Dilma passou a se referir a ele como uma espécie de exterminador de direitos sociais, de benefícios sociais. Depois dessa reunião ministerial, Henrique Meirelles, o homem forte da economia, deu uma entrevista. Ele anunciou que, por hora, não tem nada para anunciar, mas deixou claro que, no momento oportuno, na hora certa, trará à luz providências amargas. Não descartou nem mesmo o aumento de impostos, ainda que temporário. Já ficou clara uma grande diferença entre o governo Dilma e o governo Temer. No governo Dilma, todos queriam viver no país maravilhoso que a presidente dizia existir nos seus discursos. No governo Temer, Henrique Meirelles avisou que todos terão que suportar os sacrifícios para corrigir a desgraça econômica que não aparecia nos discursos de Dilma. Boa noite.
E em represália ao afastamento da presidente Dilma, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou o retorno a Caracas do embaixador venezuelano no Brasil, Alberto Castelar. Maduro chamou o impeachment de Dilma de golpe de Estado. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou agora à noite 2 notas oficiais criticando governos de 5 países latino-americanos que criticaram o impeachment da presidente Dilma e chamaram o processo de golpe. Segundo a pasta, representantes de Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua teriam divulgado falsidades sobre o afastamento de Dilma. A crítica do Itamaraty também é direcionada a Ernesto Samper, secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Ele também comentou o assunto. O novo ministro das Relações Exteriores é o senador licenciado José Serra, do PSDB, nomeado ontem pelo presidente interino Michel Temer. Que tal você participar do Jornal da Gazeta, edição das 10? Para isso, basta você enviar denúncias por meio de fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. Faça como Ocimar, um telespectador da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo, que no mês passado mandou uma reclamação e hoje enviou um agradecimento porque o problema dele foi resolvido. Olá, boa noite. Você se lembra que o nosso telespectador Ocimar de Feba mandou um vídeo reclamando da condição de um poste em frente à casa dele? Um poste que está com todos os vergalhões aí expostos e correndo um risco iminente de queda. Pois é, a boa notícia é que a concessionária de energia elétrica realizou a troca e o Ocimar nos mandou essa foto mostrando o poste novo. Você também quer resolver algum problema perto da sua casa? Então grave o vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o nosso site. Então é isso, até breve! Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirma que vai manter o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, no cargo. Daiello comanda a PF desde 2011. Sob o comando dele, a Polícia Federal fez as mais importantes operações contra a corrupção no país, entre elas, as várias fases da Lava Jato. Em entrevista à imprensa internacional, a presidente afastada Dilma Rousseff afirma que o governo interino é ilegítimo. Dilma conversou com vários jornalistas estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial onde poderá ficar até o fim do processo de impeachment. A presidente afastada disse não saber se existem risco de reações violentas a protestos, já que, segundo ela, um governo ilegítimo sempre precisa de mecanismos ilegítimos para se manter no poder. Dilma também lamentou a falta de mulheres e negros entre os novos ministros escolhidos por Temer e voltou a falar que vai resistir ao processo de impeachment. Nós lutaremos para voltar. E além de lutar para voltar, obviamente nós lutaremos para recompor uma base parlamentar no futuro. Dilma comentou como será sua vida neste período. Eu acredito que, na medida que eu me disponho a discutir com toda a sociedade brasileira, a atender a quem demandar a partir de uma avaliação, a minha presença, eu acho que vou ter não muito tempo para as minhas questões pessoais. Mas eu já aprendi há muito tempo um pouco de malabarismo. Pela manhã, Dilma fez caminhada. Ela passará o fim de semana com a família em Porto Alegre. Em denúncia feita ao Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República afirma que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, teve despesas pessoais de viagens pagas com dinheiro de propina. O caso se refere ao período em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento. Segundo a denúncia, Pimentel recebeu vantagem indevida da montadora de veículos Caoa em troca da concessão de benefícios tributários pelo Ministério. A Procuradoria diz que os repasses chegaram a R$2 milhões e parte do total foi usado por Pimentel e sua mulher Carolina para a compra de passagens aéreas internacionais e também para o pagamento de despesas com hospedagem em cidades brasileiras entre 2011 e 2014.
2014. Conforme a denúncia, a propina chegava até Pimentel por meio de empresas de Benedito Rodrigues de Oliveira, conhecido como Bené e amigo de Pimentel. As investigações apontam que ele atuava como operador do esquema. A denúncia faz parte da Operação Acrônimo, que também investiga suposto esquema de financiamento ilegal de campanhas políticas do PT. Tanto o casal Pimentel quanto Bené são investigados. Ontem, a Justiça de Minas Gerais suspendeu a nomeação de Carolina Pimentel para o cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social. O cargo daria a ela foro privilegiado na Justiça Mineira. O advogado de Pimentel afirma que ele não tem responsabilidade penal relacionada aos fatos investigados e diz que a denúncia é fantasiosa. A defesa diz que a viagem internacional feita pelo casal Pimentel foi paga por Bené, mas que o governador o reembolsou depois. Já a montadora Caoa afirma que jamais contratou qualquer pessoa ou empresa para angariar vantagens junto a qualquer órgão público e não foi concedido à empresa nenhum benefício especial. A defesa de Bené não foi localizada. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descarta a possibilidade de aumentar impostos, mesmo que de forma temporária. Meirelles disse que não anunciaria medidas hoje, porque o governo está apenas começando, mas adiantou que o Brasil aguarda uma ação e uma mudança no itinerário da economia, no momento de recessão, deterioração das contas públicas e aumento do desemprego. Ele afirmou que a primeira grande ação do governo Temer na área econômica será controlar o aumento de despesas públicas. A prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, a estabilização do crescimento da dívida pública. Então, não há dúvida de que, caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, um nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. O ministro também descartou cortes nos programas sociais. Inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. Ele defendeu uma reforma na Previdência e a fixação de idade mínima para a aposentadoria. Mais importante até do que alguém saber o valor em moeda de hoje do que será o seu benefício daqui a alguns anos ou com que idade ele se aposentará, mais importante que isso é ele ter segurança de que ele vai receber a aposentadoria, né? E para isso é necessário garantir a solvência do sistema de previdência brasileiro. Meirelles disse ainda que a presidência do Banco Central será definida neste fim de semana e não descartou a continuidade do atual presidente Alexandre Tombini. Em nota, o deputado Paulinho da Força do Solidariedade, um dos principais articuladores do impeachment de Dilma, disse que as declarações do novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre a reforma da Previdência são estapafúrdias. Segundo Paulinho, a ideia de estabelecer idade mínima para aposentadorias é inaceitável, porque prejudica quem ingressa mais cedo no mercado de trabalho. E agora nós vamos ao comentário de economia. Quem fala é Vinícius Torres Freire. Depois de dias de fofoca e de boatos, a gente enfim ouviu o que o governo de Michel Temer espera fazer na economia. Primeiro, ele vai sim propor a reforma da Previdência. Vai haver uma idade mínima para aposentadoria, talvez 65 anos para homens e 60 para mulheres. Idade que vai ser aumentada aos poucos. Não muda nada para quem já se aposentou. Segundo, o governo vai propor mudança nas leis do trabalho, na CLT. Não se mexe em direitos como férias e 13º salário. Mas em outros assuntos, um acordo de trabalhadores e empresas pode mudar o que determina a lei. Terceiro, impostos. A princípio, nada está definido. Antes de mais nada, o novo governo quer saber o tamanho do rombo. Se for grande, vem mais imposto. Quarto, o governo disse mais uma vez que não vai desmontar ou cortar programas sociais. Quinto, o governo vai dar um perdão na dívida de alguns estados, alguns deles tão quebrados que não conseguem pagar nem salários. Mas vai querer, em troca, redução de gastos com servidores. Sexto, Meirelles diz que quer acabar com o Bolsa Empresário,
reduções de impostos para empresas e subsídios, aquelas reduções de custos bancadas pelo governo. Vamos ver se é para valer. Isso mexe em muito interesse. É um plano que vai causar muita raiva e talvez quebra-pau. Boa noite. E nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, Lu, e um ótimo fim de semana para todo mundo. Boa noite para você, Ju. Gabriel Cruz já estará segunda-feira aqui. Uma boa noite para você e fique agora com a semana com Ronald Rios. Fone Fon entrevista os irmãos Piólogo no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora a Semana com Ronald Rios.